Sexta-feira, dia do nosso quadro de empreendedorismo e liderança aqui no Tarde CBN, com o Master Coach Emerson Tokarski. Emerson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes da CBN. É sempre uma honra, um prazer participar aqui com vocês. Bom, Emerson, hoje você traz algumas atitudes que a geração Y tem, às vezes, outros profissionais que não são da geração Y também têm, e que nenhum profissional deve aí exercer durante a sua vida profissional, né? Isso mesmo, Natália. Esse tema veio de uma participação de um ouvinte, o Ricardo Melo, que, entre outras palavras, com muito bom humor, ele me acusou, Natália, de ser um defensor da geração Y, né? E pediu para apontar quais seriam as principais atitudes negativas, por assim dizer, dessa geração, né? Então eu vou responder o Ricardo Melo, falar que aqui a gente sempre fala o que a geração Y pode fazer para melhorar também, a gente sempre aponta os desafios dessa geração, e para lembrar não só o Ricardo, mas todos os ouvintes, né, Natália, que a geração Y são as pessoas que nasceram entre 1980 a 2000. Então aqui hoje eu vou apontar quais são as principais atitudes negativas dessa geração e que outras gerações, outros profissionais também têm, né? Então eu vou falar aqui quais são os principais sabotadores desses jovens que estão ocupando o mercado de trabalho, que hoje já são cerca de 30% da força de trabalho no Brasil. E aí eu tenho certeza que hoje, nesse quadro, Natália, muitos jovens vão se identificar e muitos líderes também vão ver o tanto que essas atitudes são comuns nessa geração. Vamos começar pela impaciência, Emerson. A geração Y é um tanto quanto impaciente, né? Sem dúvida nenhuma, Natália. Isso, tudo na vida pode ser bom e pode ser ruim. Depende da dose, né? A gente sempre ouve muito falar essa frase. Mas a questão da geração Y é que muitas vezes ela não sabe esperar a hora certa e às vezes pode desistir muito fácil, Natália. Surgiu um problema ou pequenos problemas, essa geração às vezes já muda de emprego. É uma geração que muitas vezes abusa do método tentativa e erro, ou seja, eu entro no emprego, começo a trabalhar e aí surge algum tipo de problema que eu não gosto, tem algum tipo de chefe que eu não vou com a cara, eu já mudo. E aí essa geração começa a acumular experiências inacabadas. E isso, para uma carreira profissional de sucesso, é muito ruim, Natália. A gente ainda tem um mercado hoje que preza muito pelo tempo de casa, né? E aí eu vou falar mais para frente, mas já adiantando, essa geração também ela é muito obcecada pelo cargo de chefia, de liderança. E para eu chegar no cargo de chefia e liderança, isso leva tempo, leva preparação, leva experiência. E muitas vezes a geração Y em 3 meses, 6 meses, já quer ocupar esse cargo, já quer estar pronta para dar um salto na carreira. E muitas vezes não é assim que acontece. Na verdade, no mercado de trabalho e na vida, né, a gente precisa se preparar, a gente precisa investir no nosso conhecimento, a gente precisa adquirir experiência no que a gente faz, a gente precisa ter disciplina e persistência, né? A gente costuma falar que hoje um profissional leva de 5 a 10 anos para realmente chegar no seu auge profissional. E muitas vezes essa geração não está preparada, Natália, para esperar todo esse tempo. Porque nós, na verdade, que eu também me incluo na geração Y, nós somos muito imediatistas. Como desenvolver essa paciência no ambiente do trabalho, na vida profissional? Tem uma outra competência que é a resiliência. O que é a resiliência, Natália? Resiliência é você aprender a conviver com inteligência emocional, aprender a conviver com erros, com desafios, você realmente aprender a superar obstáculos. Quando a gente não tem resiliência, a gente desiste fácil. E se eu desistir fácil seja uma empresa, ou seja, de empreender, eu jamais é uma palavra muito forte, mas eu muito dificilmente eu vou ter um sucesso profissional. Porque toda carreira ela é feita por erros e acertos. Então eu preciso saber onde que eu estou errando, o porquê que eu errei, e aí eu começar a acertar. Então eu acho que a palavrinha para o contrário dessa impaciência é ter mais resiliência. Aguentar um pouco mais, se preparar um pouco mais e ver esses desafios como um professor realmente, que está te ensinando a ser um profissional melhor. Quando você fala em abuso do método tentativa e erro, o que significa? Olha, Natália, é mais ou menos o seguinte, eu conheço muitos jovens que hoje acumulam empregos no seu currículo, né? Que às vezes em 3 anos, 4 anos tem ali 12 empresas no seu currículo. E isso é ruim para
para a carreira profissional desse jovem, porque ele está abusando do método tentativa e erro. Ele entra numa empresa, logo ele se confronta com algum tipo de problema ali, seja um chefe que ele não gosta, ou seja algum desafio profissional que ele não consegue superar, e ele já desiste. Então ele tenta, ele abusa do método tentativa e erro. Ele tenta, erra e desiste, tenta, erra e desiste. E isso para uma carreira profissional é muito ruim, Natália. Porque aí temos essa atitude leva esse profissional ao imediatismo e tem aquela questão também da obsessão pelo cargo de chefia, de subir logo posições com pouco tempo. Isso, Natália. A geração Y tem uma ilusão que acho que todos nós temos, né? Que é o seguinte: quando eu for chefe, tudo vai melhorar. E o que eu tenho constatado, Natália, em aulas que eu tenho ministrado e workshops, é que a maioria das pessoas não tem a real noção de tanto que é complicado você estar num cargo de chefia, tanto que é complicado você ser líder. Tanto que quando a gente começa a discutir isso em uma aula, em uma palestra, as pessoas começam a ver que realmente não é fácil ser líder, não é fácil ser chefe, né? E as pessoas se iludem que quando elas forem chefe, né, quando elas conquistarem esse cargo, tudo vai melhorar. E isso pode causar também uma frustração muito grande, porque quando eu chegar lá, eu vou ver que não é tão fácil, e aí eu vou ficar também desapontado, e aí eu vou almejar um outro cargo, e isso nunca acaba, né? Então a gente tem que começar a apreciar também os desafios que os nossos cargos, o nosso patamar hierárquico hoje, dá pra gente, e começar a aprender com isso. Eu sempre falo o seguinte, Natália: para você ser um grande líder, um grande chefe, você precisa ser um grande liderado também. Você precisa saber como que esse líder está te liderando para depois você ter experiência para ser um líder também. Frequentemente nós conversamos aqui sobre empreendedorismo, Emerson. É uma geração que tem essa facilidade, mas é uma geração também que acredita que empreender é muito fácil. Sem dúvida, Natália. Uma outra característica dessa geração, que pode ser um sabotador dessa geração, é o que a gente fala assim comumente, é ela se achar a última bolacha do pacote. O que isso significa? Essa geração se acha muito acima da média, muitas vezes mas só que muitas vezes não coloca essas habilidades, esses talentos para serem treinados, para serem desenvolvidos. Então eles acham que às vezes montar uma empresa de sucesso vai ser fácil, eles acham que conquistar um cargo de liderança vai ser fácil, e nem sempre é. Se eu pegar as habilidades que eu tenho, pegar as qualidades que eu tenho, começar a treinar, começar a cada vez mais desenvolver isso, pode ser que seja mais fácil. Mas se eu ficar na ilusão que eu tenho um talento e eu não colocar isso em prática, Natália, nem empreender, nem ser líder e nem ter sucesso vai ser fácil para ninguém. Eu digo sempre o seguinte, que essa geração precisa de muito foco e disciplina. Se começar a desenvolver foco, disciplina e resiliência, eu tenho certeza que esses jovens vão chegar ao sucesso, Natália. Emerson, muito obrigado pelas dicas de hoje. Até sexta que vem. Boa tarde, bom fim de semana. Muito obrigado, Natália. Um grande abraço ao ouvinte da CBN e um ótimo final de semana para todos.